Flamengo não jogou mal, mas faltou intensidade e precisão nas finalizações. Claro que o goleiro deles teve mérito, mas o Flamengo podia ter feito muito melhor. Além disso, tem a vergonha do Pedrinho, presidente do Vasco, com o repórter lá no Maracanã. Tem uma informação de um novo alvo do Flamengo, trazido aí por um jornalista ex-ESPN, a gente vai trazer aqui no vídeo também. E além disso, tem o Flamengo campeão da América do basquete. Vamos falar todos os detalhes logo depois da vinheta, mas antes eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando a falar já do Flamengo e Vasco que jogaram na noite desse sábado, 0-0, um jogo muito... não dá para dizer que foi disputado, até foi disputado no primeiro tempo, mas Vasco chegou a dar alguns sustos no Flamengo, mas o Felipe Luiz conseguiu entender essas ameaças do Vasco no primeiro tempo e conseguiu ajustar e estabilizar o jogo com o Flamengo pressionando bastante no segundo, mas sem conseguir fazer os gols, muito por mérito do Léo Jardim, né, goleiro do Vasco, mas também porque o Flamengo, se você parar para ver as jogadas, nenhuma finalização foi aquela bem precisa no canto, muitas defesas que o Léo Jardim fez foram no meio do gol, então, e a maioria delas, claro, por bola aérea. Não teve aquela criatividade de conseguir jogadas com chances claras assim na frente do Léo Jardim. Mas, de qualquer forma, o Flamengo criou bastante. Destaques do jogo, eu vou muito de acordo com o que foi falado na transmissão. Gerson, para mim, foi o melhor em campo pelo Flamengo. E do lado do Vasco, não tem como não destacar o Léo Jardim. O Flamengo podia ficar tentando até amanhã, que se continuasse finalizando daquela forma que foi, não teria sucesso, porque ele estava pegando tudo que chegava no gol deles. Agora, tem uma coisa aí que continua me incomodando muito, que é a insistência no Michael como titular. Ele é aquele cara que causa aquela intensidade no jogo, que ele vai para cima, tenta driblar, mas ele só tem feito isso ultimamente. Ele pode estar na frente da área com chance de chutar, que ele não chuta. Ele continua tentando driblar e entrar no gol com a bola, e isso não tem dado certo, isso tem atrapalhado e muito o esquema de jogo do Flamengo. Outro ponto ontem, esse aí, acredito que não tenha sido escolha do Felipe Luiz, que foi o Alexandro. Alexandro entrou, não jogou o Ayrton Lucas, e ele deu uma queda grande ali na lateral esquerda, principalmente na defesa. Ayrton Lucas tem sérias dificuldades de marcação. Muitos dos sustos que o Flamengo tomou no primeiro tempo foram por conta de erros do Ayrton Lucas. E isso tem que ser ajustado. O Ayrton Lucas já teve uma fase muito melhor no Flamengo, principalmente antes da chegada do Alexandro, que hoje é o titular absoluto. E aí eu quero ouvir de vocês, se vocês acham que esses destaques realmente foram os principais da partida, se vocês viram alguém mais ali que pudesse ter algum destaque positivo ou negativo, comenta aí e não esquece de comentar de onde você está falando. Você é flamenguista de que lugar do Brasil ou do mundo? E se não é flamenguista, tá aqui para dar uma espiada, uma secada, também comenta aí. É muito bem-vindo. E aí teve o fato, né, depois do jogo, que foi vergonhoso, a questão lá do Pedrinho. O Pablo Rafael Rua, um repórter que cobre o Flamengo, tem muita visibilidade aí, principalmente também no mercado de transferências, ele estava lá no Maracanã e estava filmando a reação dos diretores do Vasco, que estavam naquele camarote com vidro na frente, né, que dá claramente, se você filmar, dá para ver o que está acontecendo lá dentro. Ele deixou durante o jogo, acho que durante o jogo inteiro, uma câmera apontada lá para dentro, para o camarote do Vasco, para filmar tudo o que estava acontecendo durante a partida, as reações lá do Pedrinho, do Felipe, do pessoal que compõe a diretoria do Vasco.
E aí o pessoal de vez em quando dava umas olhadas, de cara feia e tudo mais, mas até então nada fora aí do razoável. Porém, depois do jogo, o Pablo estava se direcionando para casa, provavelmente, foi enquadrado pelo Pedrinho e alguns seguranças com mais gente ali da diretoria do Vasco, dizendo que se ele postasse aquele vídeo ia dar problema para ele. Inclusive o Pablo Rafael Rua disse que o Pedrinho disse que ia meter a porrada nele. E aí, meu amigo, o Pedrinho reforça aquela opinião nossa de que ele era um ótimo comentarista quando era do Sport TV, mas acho que depois que foi pro Vasco, subiu a cabeça, o poder, né? Todo o poder que ele não tem, porque as asinhas dele são cortadas porque a SAF é que manda lá. Pelo menos até um tempo atrás era, não sei se hoje em dia ele já tem mais algum poder lá dentro, mas ridícula, né? A postura dele, vergonhosa. Não, ele que, de certa forma, é uma pessoa pública, então não cabe a ele esse tipo de postura. Então, ridículo. Não tem nem muito mais o que falar, porque se tudo tiver exatamente acontecido da forma que o Pablo declarou, ele que foi depois à delegacia, inclusive, para falar sobre o assunto, para fazer o BO, bem fora do razoável aí a postura do Pedrinho. E agora, vamos mudar de assunto aqui, falar de Flamengo sendo campeão da Liga das Américas de basquete. É o equivalente a Libertadores de basquete. O Flamengo venceu o Boca Juniors por 83-57, é tricampeão da competição e agora joga o Mundial em setembro. Flamengo que já ganhou outras vezes, tem essa hegemonia aqui no âmbito brasileiro do basquete e agora fazendo o mesmo lá no âmbito sul-americano. Muito legal essa informação aí, essa notícia do Flamengo ganhando mais uma vez a Libertadores, né? Entre aspas, do basquete também. Falando em Libertadores, Flamengo terça-feira joga contra o LDU lá na altitude. E não deve ter o De La Cruz, que tem sérias dificuldades em jogar na altitude. Além disso, o Alan também tem algum problema físico, um problema de saúde que faz ele não poder atuar por lá. Então, esses dois desfalques são certos, mas a tendência é que também não tenhamos o Pedro sendo utilizado desde o início, assim como aconteceu contra o Vasco, porque o Flamengo busca e coloca como data-alvo o Pedro 100% contra o Corinthians, que é o jogo seguinte a essa partida aí da Libertadores. Vamos ver qual vai ser a escalação do Flamengo. Quando a gente tiver mais novidades, a gente traz aí no dia da partida. Beleza? Tem agora uma informação aqui, para finalizar, do mercado da bola, que é sobre um possível interesse do Flamengo em Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino. E aí, a própria matéria, quando fala sobre isso, foi uma matéria do Jorge Nicola, falando sobre Juninho Capixaba. Já fala assim, ele tem alguns interessados, entre eles o Flamengo, sendo que o Flamengo tem Alexandro, tem Ayrton Lucas, ainda tem o Vinha, que tá para voltar entre maio e junho. E aí, eu fiz a mesma cara que vocês devem estar fazendo agora aí com essa notícia, que é, pra quê? Juninho Capixaba é bom jogador? Faz até a posição de meia, às vezes, quando necessário? Faz. Mas não faz sentido nenhum o Flamengo trazer o quarto lateral esquerdo para o elenco, sendo que tem outras carências muito maiores. E aí, mais uma vez, eu quero saber de vocês a opinião sobre essa possível chegada de Juninho Capixaba. E ainda por cima não seria um cara muito barato, não. A tendência é que o Red Bull peça algo em torno aí de 7 milhões de euros para a chegada do jogador. Tem outros times do Brasil de olho. E, na minha opinião, não faz nenhum sentido insistir na contratação do Juninho Capixaba. O Ayrton Lucas, estando numa fase não muito boa, ele tem muito mais potencial do que o Juninho Capixaba e ele é reserva. O Alexandro é infinitamente melhor do que o Juninho Capixaba, é o titular. Então o Flamengo tem pelo menos 2 jogadores melhores. O Vinha, a gente não sabe como é que vai voltar de lesão ainda. Mas o Vinha jogando o que jogou no início da passagem dele pelo Flamengo,
o que já jogou antes por Palmeiras, jogou na Itália também, é mais jogador do que o Juninho Capixaba também, então não faz sentido trazê-lo nesse momento, na minha opinião. Quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre o assunto e aproveito para lembrar para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!